Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 16 de janeiro de 2020. Norte de Botsuana é o lar ancestral do homem moderno, aponta estudo parte 2. Pesquisadores da Universidade de Sydney dizem ter descoberto o berço do homem moderno no norte da Botsuana. Em estudo publicado pela Nature nesta segunda-feira 28, a região teria abrigado há 200 mil anos o Homo sapiens sapiens. Ainda de acordo com os cientistas, a região foi habitada por esta espécie de hominídeo durante 70 mil anos. À época uma savana exuberante, a área é hoje o deserto de Kalahari. A equipe de pesquisadores baseou seu trabalho na genealogia genética, que permite rastrear os modelos de migração. Sabemos há algum tempo que o homem moderno apareceu na África há cerca de 200 mil anos atrás. Mas até agora não sabíamos exatamente onde, declarou Vanessa Reis, principal autora do estudo, em entrevista coletiva. O grupo analisou 200 genomas mitocondriais, marcadores genéticos da genealogia materna, extraídos de populações que atualmente vivem na Namíbia e na África do Sul, uma região da África há muito considerada um dos berços do homem moderno. Olhando para essa linhagem, nos perguntamos de onde essas pessoas vieram, onde elas moravam. Depois estudamos a dispersão geográfica dessa linhagem, explicou Reis, agência AFP. Os testes de DNA revelaram a rara presença da linhagem genética materna mais antiga, chamada L0, que ainda é conservada nessas populações. Fizemos análises espaciais para voltar no tempo, porque toda vez que ocorre uma migração, ela é registrada em nosso DNA, que muda. É como um relógio da nossa história, explicou a geneticista. Todos éramos coisa. Ao comparar os genomas, os pesquisadores conseguiram isolar um ancestral como que era um coisa, um povo caçador-coletor que existe ainda hoje. Segundo o estudo, todos os homens que vivem atualmente na África e fora da África compartilham o mesmo ancestral. Acredito que todos nós fomos coisa em um dado momento, disse Reis. Esses Khoisan, que formaram a primeira comunidade humana moderna, viveram na mesma região por 70 mil anos, sem se mover. Como ter certeza disso? Porque o genoma permaneceu idêntico, sem divergência, de 200 mil anos atrás a 130 mil anos atrás. A comunidade prosperou nessa região tão grande quanto a Nova Zelândia, localizada ao sul do rio Zambezi, no norte do atual Botsuana. Hoje deserto, o Kalahari era na época úmido, verde e exuberante. Análises geológicas, combinadas com modelos climáticos, mostraram que abrigava um enorme lago, 2 vezes o Lago Victoria, chamado Makgadikgadi, que desapareceu desde então. Um deserto outrora fértil. O clima começou a mudar devido a uma modificação da órbita da Terra, disse a Shelton Mermani, oceanógrafo e coautor do estudo. O lago desapareceu, a região secou gradualmente e as populações começaram a migrar através de corredores verdes, na direção nordeste e depois sudoeste. Essas primeiras saídas abriram o caminho para a futura migração de homens modernos fora da África. Mas alguns ficaram e se adaptaram à seca. Seus descendentes vivem ali e ainda são caçadores-coletores. Por causa desse modo de vida ancestral, Reis suspeitava que esses Khoisan carregavam a linhagem antiga. Outro sinal falam um idioma que faz algumas consoantes clicarem com a língua. A linguagem com clique é a mais antiga, ressalta a pesquisadora. Os Khoisan que vivem aqui nunca deixaram a pátria ancestral. Eles sabem que sempre estiveram aqui, contam isso de geração em geração.
Eu tinha que provar isso cientificamente para o resto do mundo, comemora Reis, que levou 10 anos para descobrir essa genealogia genética. É como olhar para uma grande árvore, na qual europeus e asiáticos seriam pequenos galhos no topo, concluiu Zilda Gama em seu livro Diário dos Invisíveis no capítulo 3. O espírito Allan Kardec, em mensagem de 20 de maio de 1913, afirma: compreendes agora que, em eras remotas, foram os próprios espíritos que engendraram os seus invólucros tangíveis, surgindo desse modo todas as espécies zoológicas conhecidas. E, por serem comuns a um mesmo reservatório fluídico, é que os organismos, tanto os dos racionais como os dos irracionais, têm, uns com os outros, analogia incontestável, principalmente nas visceras, possuindo também elementos existentes nos reinos mineral e vegetal. De onde, porém, vieram os espíritos com os seus organismos tangíveis, mas anatomicamente modelados, que animaram e manipularam um número incalculável de corpos materiais, desde os mais microscópicos, como os risopodes, ao mais titânicos e exóticos quadrúpedes, espécimens da fauna de outros planetas que aqui se não habituaram, tendo tido duração transitória. Não deixaram inolvidáveis vestígios nesse globo onde jazem os seus osso-rios, encontrados nas camadas subterrâneas, salientando-se os do mastodonte, mamute, ichthyosauro, megateríode e outros que pareciam híbridos, conjunto de ave quadrúpede, como o pteru e lático, o ranforvuco e o monstruoso iguanodonte, os quais, julgo eu, deram origem à agudo lenda e as hidras e dos dragões assombrosos. Vieram eles às miriadas, de diversos mundos disseminados pela amplidão sideral. Eram, e são, espécimens variados da fauna de muitos planetas, constituindo aqui, raças distintas. Os espíritos humanos tiveram a mesma procedência que os dos seres inferiores, sendo reconhecíveis os que provieram de orbes mais e menos civilizados. Alguns foram aqui exilados por expiação, outros, em cumprimento de missões dignificadoras, a fim de trazerem à agudo terra os prodromos das artes, das ciências e das indústrias. Ficaram consistentes, assim foram mergulhados nos efluvios adherentes ao globo terráqueo e que constituíram um só oceano fluídico gigantesco e inexaurível reservatório de vidas, de onde surgiram todos os seres organizados. Foi esse o penúltimo período de gênese deste planeta, pois ainda houve um outro, de suma importância para a história natural, aquele em que vegetais ciclopicos, que atestam a exuberância do solo em que germinaram, ficaram soterrados, em consequência de violentos abalos sísmicos, de poderosas correntes elétricas que percorreram o solo em diversas direções, fendendo em diferentes pontos, e hoje se encontram intactos, mas petrificados, formando inexgotáveis minas de hulha. Uma vez produzidos todos os seres de que se compõem a flora e a fauna deste orbe, os fluidos espessos que o envolviam, absorvidos por número incontável de corpos, foram se rarefazendo, e, pela primeira vez, a atmosfera ficou diafana, respirável, azulada, contendo os elementos que ora existem nela. Os mais antigos primatas hominídeos, os antropóides, segundo a classificação de alguns naturalistas, eram, quase todos, procedentes dos planetas menos evoluídos do universo. Tinham proporções descomunais, traços fisionômicos sem delicadeza, musculatura atlética, frontes comprimidas, mandíbulas salientes e estavam quase tão imbecilizados como os irracionais que os circundavam. Não provieram, pois, de um só mundo as diversas tribos humanas, patenteando-se, desse modo, a desigualdade de tipos, linguagem e progresso. Algumas, depois que seus espíritos se revestiram da matéria solidificada, ficaram em completa inconsciência verdadeiras algas, ou medusas humanas, silenciosas para algum tempo, não sabendo transmitir reciprocamente as suas ideias, como os recém-nascidos, não pairando suas mentes embrionárias a mais tênue recordação de sua quegera para um mundo infante que, no entanto, concebeu um incalculável número de entes.
A Terra é, pois, a nossa mãe comum. Os corpos nela se formam e nela se desfazem. Essa remota expressão da sabedoria popular é uma realidade que, qual vago sonho, existe em todas as almas milenarias, engendrada a humanidade que, por muito tempo, foi dominada pelos instintos. As criaturas sentiram, pela vez primeira, carência de alimentar os seus corpos gigantescos, que desfaleciam assim lhes faltou a substância vitalizante em que se achavam imersos e os mantinha confortados. Foi a fome, pois, a primeira manifestação da vontade de todos os seres terrestres e continua a sê-lo ainda na atualidade, repercutindo-se, em todas as regiões, como um clangor selvagem, seus brados e seus rugidos, misto de lamento, vagido, ou dor infinita, dispendidos por milhadas de criaturas de todas as espécies zoológicas. Foi esse o seu despertar no berço terrestre, um dos ergastulos de expiação do cosmos, que o agudo ainda, bem como da lágrima e da remissão, P.S. Mantivemos o texto no português original da data da edição do livro em 1929. Nota-se que o texto psicografado por Zilda Gama em 1913, depois foi melhor esclarecido no livro A Caminho da Luz psicografado por Francisco Cândido Xavier do Espírito e Emmanuel em 1938, conforme citado na crônica do amanhecer anterior. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.